noite! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live. Hoje não é Live Love, mas hoje é a Aniele Convida. E hoje eu tenho um convidado muito especial, porque a pauta é especial. Eu adoro essas coisas, é bem coisa de tormenta, né? É assim, é no agora, não é pra amanhã, é agora, né? Pintou esse insight, vamos falar de relacionamentos abusivos, vamos falar um pouco de homens nos relacionamentos abusivos, e é muito bom a gente poder abrir essa comunicação para um homem falar sobre isso. E eu quero que você que está chegando aqui convide aquele seu amigo, principalmente os homens, venham, venham. Eu acho que é muito bacana a gente também criar esse espaço de escuta, de partilha, a respeito também do universo masculino. Isso não é só importante para eles, mas também para nós, viu, mulheres? É dos movimentos mais curativos que eu já vivi, das ferramentas energéticas que estão aí disponíveis, foi exatamente um círculo de sagrado feminino e masculino que eu vivi junto com o meu convidado de hoje, que é Fábio Manzoli. Fábio Manzoli é um terapeuta, tá aí nessa linha de frente também, fazendo um trabalho incrível com homens principalmente e mulheres, mas especialmente aos homens, falando de uma sexualidade masculina, de uma masculinidade mais saudável, trazendo consciência a diversos assuntos. E eu só pensei nele, né, quando eu levantei essa bola hoje a respeito dos homens em relacionamentos abusivos. Muitos homens, recebi muita mensagem de homens aqui no meu inbox relatando várias situações, né? Claro que a gente tem uma proporção hoje muito maior de mulheres, tá? Eu não tô aqui querendo diminuir nenhuma dor. Quando eu falo de uma dor, eu não estou diminuindo outra, eu estou apenas colocando luz e consciência a uma questão que precisa ser falada. O nosso convidado já chegou, vou trazer ele pra cá. Vem pra cá, Fábio Manzoli. Boa noite! Boa noite! Que saudades, amiga! Tudo bem? Que saudade! Muito bem, melhor agora! Tá me Poxa ouvindo vida, bem? eu tô, e você? Super bem também. Como é que tá minha luz? Tá muito escuro aqui onde eu tô? Não, tá, pra mim tá de boa. Tá? Tô botando aqui o tema da nossa live, fixar comentário. Que maravilha! Chamei um pessoal aí para vir nos ouvir. Eu tava aqui falando, Fábio, que um dos movimentos mais curativos que eu vivi, assim, dentro dessa saga do autoconhecimento, foi aquele evento que tu fez aqui no Rio, no Casa Naara, em 2016, eu acho. Foram 2 movimentos que tu fez aqui que eu participei, que foi o primeiro círculo que eu vivi de sagrado feminino e masculino. Que forte que foi aquilo, que potência que foi aquilo. Foi algo para mim muito inesquecível e eu compartilho sempre essa experiência, porque eu sempre estava envolvida em círculos femininos. Então eu estava ali ouvindo os dramas das mulheres, as situações femininas, né? As causas femininas que a gente conhece bem, e eu conheço bem por estar num corpo mulher. Mas estar num círculo, e a gente sabe que é um círculo, é um vórtice energético, um espaço de comunicação não violenta, um espaço de vulnerabilidade, e você tá nesse espaço compartilhando com homens, e você ouvir homens também dentro da vulnerabilidade, falando dos seus processos, é como se caísse um véu, e naquele momento para mim caiu um véu de realizar, tipo, uou! Eu achei que era só a gente que sentia dor, eu achei que era só a gente que era vítima, e não, né, Fabito? Quer dizer que homens também sofrem de relacionamento abusivo, já caindo assim de cara na nossa pauta hoje? Me conta. Boa noite, Anne. Saudade das nossas lives, né? A gente fez umas lives ali, acho que foi, sei lá, 2017, maravilhosas, disruptivas. Deixa eu mexer um pouquinho. Quebrou meu tripézinho, quebrou hoje, mas tá dando para me ver bem aqui, né? Tá. Agradeço o convite. Tô animado, tô ansioso para ver o que vai vir aqui hoje. Meu cachorro tá me mordendo. Loki, para de me morder. Ei. É... Tô num relacionamento abusivo com o cachorro aqui agora. Pera aí. Amor, pega ele aqui.
Ele fica ali, é um bebezinho, a coisa mais linda, mas só tá na fase que só morde. Deixa eu botar pra carregar. Obrigado, amor. Tira os chinelos daí, que essa parte da morte, eles adoram um chinelinho. Amiga, vou te falar, tem obviamente, né, relacionamento abusivo que o homem, assim, tava te ouvindo, né, quando você começou a falar, obviamente que é o que você falou, não tem como comparar a quantidade e a intensidade, né, assim, do que os homens passam, o que as mulheres passam. Acho que a ideia realmente da live não é entrar em comparação, porque tenho certeza absoluta que as mulheres sofrem muito mais, especialmente com a intensidade, né, porque um dia eu fiz um texto no meu Instagram falando de violência doméstica, de feminicídio, e aí um cara, ele ficou super indignado porque ele falou que ele falou de umas estatísticas que eu não conheço, que ele falou que são estatísticas públicas, que falam que o homem ele falou que o homem apanha mais e não sei o que mais. Eu nem respondi, mas depois eu fiz um outro texto um dia e falei, cara, tipo, eu vou contar uma história minha, por exemplo, né? Eu tive um caso de um relacionamento que foi muito abusivo, que eu estive no lugar da pessoa abusada, e tive vários relacionamentos antigos que eu era o abusador, especialmente emocional e verbalmente, né, que era a tônica da minha vida. Mas eu vou contar esse relacionamento que eu tive, que já é uma coisa um pouco mais recente, que eu me sentia, eu não tinha espaço, assim, qualquer coisa que eu falava, eu tomava bordoada, assim, era uma mulher muito agressiva mesmo verbalmente. Ela fazia comigo tudo o que eu já tinha feito anteriormente, né? E aí eu entendi ali que eu estava voltando, né? A lei do retorno estava voltando para eu pagar contas antigas. E nesse relacionamento eu realmente percebo que eu fui um cara já bem mais legal, assim. Então, eu tratava ela muito bem, tratava ela como deusa, tal, mas ela sempre muito agressiva, porque era uma mulher muito machucada, né, por relacionamentos anteriores. E aí eu vou fechar essa fala com o que eu comecei falando, para vocês entenderem. Aí teve um dia que ela perdeu a cabeça e muito louco, assim, porque foi no auge da paixão, eu não olhava para o lado, eu não olhava para nenhum corpo de mulher que passava na rua, assim. Foi quando eu comecei a quebrar esses padrões meus, e eu estava nesse auge de paixão que eu não tinha nem vontade de olhar para outras mulheres, eu não tinha que controlar aquele padrão de ficar olhando para corpo de mulher, porque eu estava enfeitiçado, assim. E ela teve uma crise de ciúmes num dia que estava só eu e ela. Eu não sei o porquê, né? Eu não consigo até hoje entender o que levou ela a ter ciúmes, porque eu estava muito entregue na relação. E nesse momento que ela teve a crise de ciúmes, ela me deu 4 socos na cara, com a mão Oh, fechada mesmo. E eu oh. fui muito, tipo, quem já apanhou vai me entender provavelmente, especialmente as mulheres, né, que sofrem mais essas coisas. Mas eu não tive nenhuma reação. Eu fiquei em estado de choque na hora, eu não conseguia acreditar, exatamente porque eu sabia que eu estava muito íntegro, que eu estava muito inteiro, que eu só olhava para ela. E ela veio e me deu 4 socos e eu fui andando para trás. Eu nem. Foi tão chocante que eu nem segurei o braço dela. Ela foi me dando um soco atrás do outro e eu não tive reação nem de segurar, né? Tipo, nada, assim, muito menos de devolver uma agressão nela. Não fiz nada, eu simplesmente fui andando para trás, ela deu 4 socos e parou. E aí, e depois ela fez aquilo que eu acho que é o padrão de quando tem esse tipo de relacionamento abusivo, que a pessoa que abusa, ela quer fazer a outra pessoa que é abusada a se sentir culpada. Então ela me disse que ela tinha me agredido, que a culpa era minha, e eu tava, tipo, atordoado, falava, mas não é possível. E aí depois ela veio me pedir desculpas, dizendo que ela estava com ciúmes, que ela tinha medo de me perder. Por quê? Porque foi uma época que eu já estava fazendo trabalho para homens e ela achava que meu trabalho ia atrair olhares femininos para mim, de mulheres que iam me admirar, que iam se interessar por mim, por ser um homem que estava saindo do padrão tóxico. E realmente estava saindo desse padrão tóxico. E aí, voltando para esse texto, tipo, ela me deu mesmo 4 socos na cara. De mão fechada, ela soltou o braço em mim. É, e ela é uma mulher, tipo, ela era bem mais baixa que eu, e uma mulher magrinha, assim, ela não tinha muita força física. Então ela deu os 4 socos,
mas não me deixou nenhuma mancha, não me deixou nenhum corte. Tipo, ficou uma marca emocional do abuso, né? Ficou. Por que que eu tô contando isso? Porque eu sei que se eu tivesse perdido a cabeça e desse dado um tapa de volta, ou se fosse um soco, então, talvez um tapa meu poderia machucar muito mais ela do que os 4 socos que ela me deu. Porque, no geral, o homem fisicamente é muito mais forte. Por isso que eu acho que não tem como, né, comparar. Talvez na minha cabeça, se eu fosse uma cabeça mais antiga, eu ia pensar, ah, não, ela tá me batendo, eu vou pelo menos dar um empurrão nela, mas nem isso eu fiz. Porque eu não sou um cara, eu sou um cara de 1,76 m, eu não sou um cara forte, eu sou um cara magro também, mas eu sou homem, e eu sei que eu sou muito mais forte do que essa minha ex-namorada, e aí, graças a Deus, que me veio uma luz na hora da não reação, assim. Eu fiquei completamente parado. Então, eu ouço isso de homens em círculos, que o relacionamento abusivo, às vezes, se dá também de forma física, de uma mulher que, às vezes, perde a cabeça. Cara, e aí tem várias razões que podem fazer, e que vai lá, dá um tapa no cara, mas, assim, é o que você falou. Eu acho que não tem como comparar, porque a força do homem, geralmente, claro que pode ter em alguma relação, que a mulher fisicamente é mais forte, mas não é o padrão. Porque o homem geralmente é mais alto, tem uma musculatura maior, e, né, tem uma estrutura óssea que é mais forte. Então, para mim, mesmo quando o homem... Não acho que o homem tem que ficar apanhando, né, gente? Quem está ouvindo. Eu acho que se a gente está numa relação que a mulher está agredindo, e óbvio que tudo isso é recíproco. Se a mulher está vivendo isso, a gente tem que sair da relação. Foi o que eu fiz, né? Eu estava completamente apaixonado, a gente ainda ficou mais um tempo junto depois, e depois a relação acabou, e hoje eu agradeço, porque eu sei que eu paguei ali umas contas antigas, embora eu nunca tenha sido violento fisicamente, mas eu fui muito violento emocionalmente e verbalmente, e ali foi meio que, tipo assim, a conta voltou e chegou para mim. Mas o que eu ouço dos homens de relacionamento abusivo é um pouco disso, de às vezes, agressão física, e muitas vezes é o cara que ele quer falar, por exemplo, que tá, sei lá, que quer falar dos sentimentos dele, e às vezes acontece isso porque o sistema inteiro é machista, né, gente? Eu não estou aqui para apontar dedo, mas às vezes eu já ouvi isso de homens que vão querer falar com a mulher, e a mulher vai falar que é mimimi, que é viadagem, que não sei o quê, e quer desmerecer o cara e coloca ele para baixo quando ele está querendo compartilhar alguma insegurança. E, obviamente, que também tem uma forma, né? E eu gosto muito de... Eu venho trabalhando em mim a comunicação não violenta para conseguir falar, quando eu quero compartilhar um sentimento, é falar do meu sentimento sem... O ideal, né? É sem jamais falar, ah, eu estou sentindo isso porque você é isso. Porque se eu estou falando que a outra pessoa é a culpada, aí já sai desse âmbito da comunicação não violenta. Então, mas às vezes acontece isso, assim, né, de a mulher também que foi criada, né, vocês estão muito na frente dos homens no geral, de tudo, né, de autoconhecimento, espiritualidade, empoderamento, os homens estão muito para trás. Mas as mulheres também são criadas no mesmo mundo que a gente. Então, às vezes a mulher também é criada para ver o homem como o cara que tem que ser, o cara frio, o cara que tem que ser insensível. Por mais que a grande maioria das mulheres que eu conheço não querem se envolver com um cara assim, mas às vezes lá no subconsciente a informação que ela tem é essa, até às vezes porque o pai dela era assim. Então ela teve uma referência masculina, né? E o nosso referencial masculino é o pai, para todo mundo, né? E o feminino é a mãe. Então, geralmente o pai, tirando eventualmente exceções, era esse cara que não falava de sentimento, que estava sempre fingindo, que estava sempre bem, sempre forte. E aí, às vezes, a mulher também projeta isso no companheiro dela e às vezes tem dificuldade de lidar. Eu já tive outras relações que eu falo que aí são abusos mais sutis, onde também eu conseguia, foi quando eu comecei a falar de sentimento, que eu percebi às vezes que algumas mulheres se incomodavam. Nada como esse caso que eu falei, que foi um caso pontual, que eu apanhei fisicamente, mas que eu percebia uma dificuldade das mulheres em acolher o meu sentimento, porque, no geral, de novo, o geral é que a mulher não está acostumada a lidar com um homem que fala o que sente, porque tem pouco homem que fala o que sente. Então é um aprendizado mesmo que a gente tem que viver nos relacionamentos, e eu convido sempre os homens a falarem o que sentem,
E pode ser que a mulher vai achar estranho, porque é isso, é novidade e a gente tem que aprender juntos, né? Então, aí eu vou te passar um pouquinho, porque eu falei demais e É para te ouvir um sempre pouquinho. Nossa, é sempre bom te ouvir. Ó, pessoal que está aqui na live, pega esse aviãozinho que está aqui, ó, e compartilha essa live com seu amigo, com a sua amiga, com aquela galera lá do grupo do WhatsApp que gosta de um papo cabeça, né? A live está só começando, o Fábio está só se aquecendo, tem muita coisa a ser partilhada aqui. Saudade de fazer live com o Fabito, é sempre muito maravilhoso, sempre vão vindo muitas coisas boas. E hoje é um Kim maravilhoso, assim, na Divina Sincronia, antes de entrar, eu vi que eu realizei que hoje é o Kim Lua Solar. Olha que lindo! Lua Solar, a Lua e o Sol. Aqui o tom solar, né? Mas que lembra o tom da intenção, o tom do Sol e a Lua. Então, achei demais o Kim de hoje, a gente trazendo esse assunto. E a Lua ainda fala das emoções, né? Da purificação das emoções. E... bom, eu acho que é importante a gente falar que os relacionamentos abusivos, eles acontecem não só de homem para mulher, mulher para homem, mas relacionamento abusivo está no meio humano. Pode ser com a sua família, pode ser com o seu patrão, pode ser com o seu irmão, com o seu amigo, né? O que seria o relacionamento abusivo? É qualquer tipo de relação abusiva, seja física ou emocional, a outra pessoa, né? E o alerta aqui, na verdade, para essa live é a gente entender, aos homens entenderem, realizarem que eles podem estar vivendo um relacionamento abusivo, já que a pauta hoje é essa, e as mulheres aqui a entenderem quando vocês também estar sendo as abusivas e as tóxicas, porque tem muita pauta aqui nas mídias sociais, onde coloca sempre a mulher como a vítima. Olha só, mais uma vez, tá? Eu não tô aqui passando pano, eu não tô aqui dizendo que a mulher não é vítima dos relacionamentos abusivos, não, de uma forma proporcional. As mulheres são, sim, muito mais vítimas, né? Porque a gente tem, sim, um machismo estrutural, a gente tá vindo de uma consciência patriarcal masculina que violenta, sim, muito mais a mulher, tá? Que fique muito claro isso, assim. Mas eu acho importante a gente também acender, botar uma luz aqui na questão dos homens dentro desses relacionamentos abusivos, né? E eu fiz uma pesquisa, assim, no YouTube hoje, né? Para saber um pouco mais, né? Se tinha algum conteúdo, né? Sobre os homens dentro de relacionamento abusivo. E não tem muita coisa, não. Eu assisti até 2 vídeos de homens falando, assim, eles falaram assim, e eles muito nervosos, tá? E eu, assim, eu honrei aqueles homens abrindo a câmera, falando das suas experiências, falando sobre relacionamento abusivo, porque não tinha muito esse conteúdo. E para um homem vir falar sobre isso, assim, ele tem que ter muita coragem mesmo, né? E eles relatando muito um dos vídeos que eu assisti, muito isso que você falou, de até realmente chegar à violência física, o que muitas vezes os homens e a gente pode interpretar como a mulher tem TPM, fé nas maluca, né? Que toda mulher é um pouco maluca. Fé nas maluca é o caceta, né, gente? A gente precisa fazer terapia, né? Então, os relacionamentos abusivos, Fábio, que eu vejo, até quero que você fale sobre isso, você vê também. Por exemplo, a mulher, eu vejo a mulher abusiva no sentido, bem como tu mencionou, no sentido do ciúme, da posse, da insegurança. Então, ela acaba sendo abusiva nesse sentido de ser controladora, né? Porque, gente, relacionamento abusivo, ele não tá só na psicopatia, na violência sexual e física. Tá no excesso de controle, no excesso de ciúme, no excesso de posse, da intensidade, como eu fiz uma live ontem falando, das mulheres que são muito intensas, porque elas acabam justificando, às vezes, o seu comportamento abusivo, dizendo, eu sou muito intensa. Não, amiga, intensidade pode ser uma obsessão também, né? Pode ser um comportamento abusivo. Então, manas que estão aqui, vamos olhar numa lente, botar uma lupa nos nossos comportamentos e observar quando nós somos as abusivas. Quando, por exemplo, você fica stalkeando o teu companheiro e fica lá perguntando quem é essa aqui, por que tá fazendo e onde é que foi, que horas volta, e você não vai porque não sei o quê, fica limitando também a liberdade. Então, eu vejo que a relação abusiva da mulher está muito nesse lugar da insegurança, dos medos dela, né? E às vezes até de trauma passado, uma mulher muito machucada, muito dolorida, né? E dos homens muito
questão estrutural machista, né? De mulher submissa, de mulher dependente economicamente, sexualmente, então dele se sentir o dono dela, né? Então acaba colocando ela num outro lugar dentro dessa visão machista, né? É, é isso mesmo, Fábio, que você vê? Você acha que é isso? Assim, estou no caminho certo? Anne, concordo 100%. E na hora que eu estava te ouvindo, eu lembrei de uma outra relação que eu tive. E essa coisa do controle era muito forte, que é um abuso, né? Que ele, vamos falar que ele é um pouco mais sutil, obviamente, do que o abuso que eu contei, que, né, muita mulher às vezes já sofreu violência doméstica. Eu sei que também tem muito homem, de novo, não dá para comparar pela força, mas eu acho que é a gente começar a parar também com sabendo que não é igual as proporções, mas é cada um olhar para si, né? Para que a gente possa resolver dentro de nós e para que a gente consiga manifestar relacionamentos saudáveis. E eu tive um relacionamento e assim, eu tenho uma coisa desde que vem do meu pai, assim, que é uma coisa cultural, assim, da minha família. Quando eu vou no banheiro para fazer o número 2, eu adoro ficar na internet. Então, às vezes eu vou no banheiro, eu fico lá meia hora, fico 20 minutos e fico vendo as coisas que eu gosto, né? Lembrando que eu parei de ver pornografia há 5 anos, é uma coisa que eu já falei diversas vezes, assim, tive 4 recaídas, mas já nem lembro a última vez que eu vi pornô. Então eu não fico vendo esses conteúdos sexuais, mas eu gosto de ir, eu gosto de ver coisa de política, eu sou bem conectado com a política, eu gosto de ver coisa do esporte, coisas que eu ainda gosto de ver. Fico viajando lá nos sites, e aí eu tive um relacionamento que já foi também nesse período meu pós-pornografia, que eu fui descobrindo durante, foi um relacionamento que durou mais ou menos 1 ano, e aí eu descobri, e ela me abriu em algum momento, que ela, gente, é muito louco, que ela, nossa, dá até vergonha de falar por ela, embora eu não vou falar o nome dela, mas é super sem graça pra mim, porque ela ia no banheiro, depois que eu saía do banheiro, ela ia pra mexer no papel higiênico pra ver se eu tinha me masturbado. Caraca! Tipo, é triste assim, né, de imaginar o que que acontece com a gente pra gente chegar nesse lugar de querer controlar uma coisa dessa e aí eu percebia isso, assim, eu me sentia controlado e eu não estava me masturbando e tudo, e tipo, eu não acho que tem nenhum problema também se masturbar, né? Porque eu acho que todo mundo tem que explorar o próprio corpo, né? Especialmente as mulheres pela questão da castração sexual, que é o patriarcado para as mulheres, né? Mas eu não era o meu caso, eu estava lá porque eu gostava de ficar na internet. E é horrível, né? Esse lance de você se sentir controlado. Então, essa também, assim, eu tenho uma coisa de geralmente eu sou muito afetuoso nas minhas falas com amigas e com amigos. E ela se incomodava, às vezes, de eu chamar uma amiga de amada. Ela ficava incomodada. E eu acho que assim, ó, falando nisso, eu acho que tudo bem você ter o incômodo e tudo bem, né? Tipo, vem os ciúmes, porque a gente é humano. Eu também tenho ciúmes. Eu tô num relacionamento há 6 meses, eu tenho ciúmes. Mas eu não tô falando desse, é um relacionamento antigo. Qual que é o ponto? É o que que eu vou fazer quando eu tenho ciúmes? Eu vou querer ficar controlando aquela pessoa, porque se eu tô com ciúmes e eu quero que a outra pessoa mude, ou eu quero controlar o comportamento dela, aí eu não estou assumindo a responsabilidade pelo meu sentimento. É como se eu estivesse terceirizando. Eu tenho ciúmes e a culpa é dele, ou a culpa é dela, e aí eu não assumo a responsabilidade, e aí geralmente a comunicação ou o comportamento vai para um lugar de controle. Controle é abusivo, é um abuso que é mais sutil, né, que gera menos estragos físicos, mas emocionalmente também, para mim, eu percebi com essa antiga namorada que a relação começou a esfriar, porque eu não traí ela, né? Eu parei, eu já traí namoradas, coisas mais antigas, e de vários anos para cá eu parei de ser um homem infiel, e aí eu comecei a broxar, porque eu não me sentia bem. Eu falava, cara, tipo assim, eu não posso, é como se eu não posso ser de verdade, porque mesmo sendo de verdade, ela fica vasculhando as minhas coisas, e ela entrou uma vez no meu celular, fuçou, invadiu lá meu celular,
para ver se eu estava dando em cima de alguma mulher, e não tinha isso, porque realmente já não estava fazendo esse tipo de coisa, que eu já fez parte do meu passado. E aí, para mim é isso, assim, vai perdendo tesão, cara, porque é o que alguém falou aqui na live, algum comentário. Que bom seria se a gente conseguisse comunicar os nossos sentimentos com responsabilidade. Tipo, quando eu tô com ciúmes, e eu vou dar um exemplo, que foi a primeira vez e foi com a mulher que me bateu, né? No começo da relação, quando eu estava já super apaixonado, eu tive ciúmes dela um dia com um amigo meu e não tinha nada acontecendo, não tinha olhar, nada. Mas me deu um ciúmes lá dentro de um contexto. Eu não vou contar o contexto, porque aí tem que falar de uma outra história, desse amigo meu com a namorada dele, enfim, que estava lá presente. Mas eu entrei num estado de ciúmes e um cara que estava com quem eu tive ciúmes é um irmão meu. A gente morava junto na época. Cara, e aí, isso aí foi uma história muito louca, assim. Eu vou contar só a parte dos ciúmes, porque aí eu cheguei para ela, para essa antiga namorada, e falei: amor, eu quero te contar que eu estou com ciúmes, mas eu quero, sim, deixar claro que eu só quero contar. Eu não estou cobrando nenhuma mudança em você. Eu não estou falando que a culpa é sua. Eu não estou falando que é a tua saia. Ou que é que você olhou pro cara. Nada. Eu só quero te contar que eu estou com ciúmes para não guardar. Porque o meu padrão, historicamente, era ficar guardando os sentimentos e uma hora eu explodia. E aí eu contei para ela desse jeito, super leve, eu fiquei extremamente vulnerável. Porque se eu, né, o que é o padrão quando a gente tem os ciúmes, por exemplo? É achar que a outra pessoa é culpada. Agora, quando eu estou falando só de mim, eu fiquei realmente vulnerável. Eu tive medo ali de falar, de ela levar de uma forma negativa, porque eu não sabia me comunicar dessa forma. Eu estou aprendendo e isso já faz alguns anos, foi quando eu comecei. E ela amou me ouvir, porque eu não transferi nenhum peso para ela. Eu não transferi ela se sentir culpada. Eu não pedi para ela, cara, eu não pedi nada. Eu não pedi para ela mudar nada. Eu simplesmente falei, ó, eu só quero falar. Porque se eu não falar, eu fico acumulando. E aí pode ser que uma hora eu exploda e seja agressivo verbalmente. E ela recebeu super bem. E ali foi quando eu comecei a virar a chave da importância que é falar o que a gente sente desse jeito. Para quem não conhece comunicação não violenta, no YouTube eu nunca vi, mas eu sei que tem vários vídeos legais. E pesquisa no Google para a gente entender, porque é um processo de cura, de autorresponsabilidade, de amadurecimento emocional e para a gente conseguir manifestar relacionamento saudável. Eu não gosto de usar o tem que, mas nesse caso eu acho que a gente tem que aprender a se comunicar da forma que a comunicação não violenta prega. O que você acha, Anne? Eu acho que é isso. Eu fiz uma live ontem falando muito sobre isso, que tem muitos casamentos que estão terminando e acabam sendo até relacionamentos abusivos por causa da comunicação não afetiva e efetiva dentro do relacionamento, porque às vezes a gente acaba entregando para o companheiro aquilo que a gente acha que ele quer, o que a gente gostaria de receber, e a gente acha que é aquilo que ele quer receber, e a gente acaba recebendo também aquilo que o nosso companheiro acha que a gente quer. Na verdade, não é, são dois comportamentos, são duas demandas emocionais diferentes, né? E o que eu ia falar para ti? É, e, e também está muito de encontro ao último post que eu fiz agora, que eu escrevi o seguinte: o único relacionamento tóxico que eu tive na vida foi comigo mesmo. O restante foi só espelhamento disso. Então, ouvindo você a respeito da masturbação, sobre o ciúme, sobre isso, sobre aquilo, é tudo reflexo. É tudo reflexo da gente mesmo, da gente, das nossas inseguranças. Hoje mesmo recebi uma mensagem de uma mulher, e não é raro eu receber mensagem de uma mulher, falando do quanto o companheiro dela assiste a pornografia. Hoje eu recebi uma mensagem de uma mulher falando que o marido dela se masturba e não tem vontade de transar com ela.
Então ela se sente assim também traída, ela se sente mal, então ela não sabe o que fazer. Então isso gera esse comportamento dele que precisa também de tratamento, de terapia, e influencia na insegurança dela, porque ela já começa a se achar feia, autoestima baixa, ela acha que ela não é sexy. Aí ambos, eles estão tão com a autoestima baixa, né? Eles não estão um pelo outro, que eles acabam sendo o quê? Abusivos. Aí essa mulher, ela começa a querer stalkear, aí atrás, para saber se realmente ele está se masturbando escondido no banheiro, né? Esse homem que tá com essa questão com a pornografia adicto, porque acaba virando mesmo adicto, viciado, né? Porque isso é químico, é neurológico. Você acaba criando um caminho neurológico de prazer, e você só tem prazer a partir daquela imagem. A pornografia, gente, é necessário falar sério sobre isso, sabe? Porque ela leva um caminho do vício mesmo, de um gatilho de prazer apenas a partir daquela imagem e que você também quer reproduzir a partir dos hormônios, dos neurônios espelho, né? Porque a mente ela não sabe se você está fazendo o ato ou se você está assistindo o ato. Então, se você goza assistindo aquele ato, o teu corpo acha que você está vivendo aquele ato. Então, você vai querer reproduzir aquilo. E muitas vezes a sua companheira não tem a mesma espessura que a sua mão. E aí vai contar para sua companheira que ela não tem a mesma espessura que a pegada da sua mão. Ela vai também se sentir mal pra caramba quanto mulher. E na verdade você ama aquela mulher, você acha ela incrível, você admira, lá, mas existe essa questão. Então, eu tô só falando disso porque tá tão fresco isso para mim. Porque eu recebi muitas questões a respeito da pornografia nos últimos dias, né? Então, esse olhar da mulher também é importante trazer, né? Eu consigo entender essa tua companheira quando ela ia lá vigiar se realmente você estava se masturbando. Você se sentiu controlado, mas ao mesmo tempo ela estava se sentindo até mesmo traída pela sua própria mão, falando, gente, mas será que ele não me ama? Será que eu não sou suficiente para ele? Então, olha onde fica o relacionamento abusivo. Fica também num campo, às vezes, da paranoia. Então, gente, é necessário que haja o diálogo, a comunicação não violenta, de um sentar na frente do outro e falar, eu preciso falar disso a partir de mim. Exatamente como você trouxe essa comunicação, que eu acho excelente. Eu estou sentindo isso, não é você está fazendo isso comigo, não. Eu estou sentindo isso, eu estou sentindo ciúme, eu estou me sentindo rejeitada, eu estou me sentindo não amada com isso. Será que a gente pode conversar sobre isso? Será que eu estou viajando? Será que é realmente isso? O que a gente pode fazer para a gente harmonizar essa relação? Porque senão, gente, a gente fica nesse campo da paranoia e de uma comunicação que não é efetiva e afetiva. E aí a gente fica nas condutas. E às vezes as condutas são imaturas e abusivas, que chega até mesmo à violência física, que para mim é o auge, para mim é o fim da picada. Acho que você ganhar um tapa, um soco, independente se você é homem ou mulher, isso para mim é inadmissível. E se você vive uma relação onde está vivendo violência física, pelo amor da deusa, você precisa avaliar onde você está. E não é só o outro que é o abusivo, não é só quem te deu tapa que é o abusivo, é você também que está nessa relação está permitindo ser esse abusado. Porque se existe o algoz, o abusador, existe o abusado. É importante a gente entender quem em nós está aqui, quem em nós está sentindo afinidade com isso, né? Quem em nós está dizendo sim para esse tipo de relacionamento? Por que estou aqui? Que parte minha também tem ressonância com isso? Que parte minha também tem responsabilidade por isso? Porque se eu estou num relacionamento onde está abusivo, quem em mim também é abusiva? Né? Tem o conto do Barba Azul, do Mulheres que Correm com os Lobos, que fala muito disso, assim, cadê o Barba Azul que está dentro de mim, né? Então, existe um Barba Azul dentro de mim que está permitindo também esse tipo de comportamento. E, às vezes, a gente traz umas narrativas de justificativa que é preciso repensar. Por exemplo, homens alfa são viris e não sentem, então eles têm que tolerar tudo. Tem que tolerar mulher escandalosa, mulher que fica bêbada e humilha ele na frente de todo mundo, mulher que desqualifica homem. Tem muita mulher que faz isso, sabe? Que fica bêbada, doidona e fica falando mal do companheiro na frente dele, desqualificando a paternidade dele, a virilidade dele. E aí o homem acha, ela tá doidona, ou não, eu sou um homem alfa, eu sou foda, eu preciso sustentar isso, o homem não sofre. Tá errado, não, é violência, independente se tu é homem, se tu é mulher, né? Das mulheres também, justificar que ela tá assim porque é TPM. Não, eu tô de TPM, tô de TPM. Não, não é tô de TPM.
Então, tem algumas narrativas que estão aí, que é necessário a gente olhar e perceber que, na verdade, não é desculpa porque eu sou homem, porque é TPM, não, é relacionamento abusivo, gente. Relacionamento abusivo pode ser de você com a tua mãe, você com o teu pai, você com o teu irmão e, principalmente, então, você dentro de um contexto amoroso, né? Onde a gente fica muito mais vulnerável, né? Fica muito mais aqui aberto, né? Então isso acaba doendo muito mais porque a gente cria um vínculo de amor, até mesmo de dependência emocional com essa pessoa, né? Amiga, posso falar um pouquinho da minha experiência com pornografia, já que você Vai trouxe o tema? falar muito, quero só Vai te sair ouvir vai sair um pouquinho da proposta, mas é que você falou, né? E tem bastante gente assistindo a falar. Eu gente. acho Eu acho que é legal trazer também a perspectiva, né, da minha relação, como que era e o que está mudando, né, nesses 5 anos. Eu falo que eu parei há 5 anos porque eu tive 4 recaídas, mas para mim eu parei há 5 anos. Eu falo que são recaídas porque realmente eu hoje cada dia mais eu vejo a pornografia como uma droga, porque ela realmente produz lá, né, umas sinapses assim cerebrais e o objetivo da pornografia quando a gente está assistindo é o prazer final, que é o orgasmo, a ejaculação, e a gente acaba em algum nível, né? Claro que vai variar de pessoa para pessoa, geralmente é homem que assiste, tem mulher também, mas eu vou falar do universo dos homens. A gente acaba em algum nível tendo algum percentualzinho de dependência, de necessidade, ou de vício, ou de algum consumo mais excessivo. E quando eu parei de ver pornô, eu percebia o quanto que eu comecei a perceber o quanto que afetava nas minhas relações amorosas. Primeiro porque eu fui criado dentro de um mundo, né, e que divide mulheres, categoriza as mulheres entre mulheres para casar e mulheres para levar para a cama. Esse mindset era muito forte dentro de mim. Eu venho trabalhando, eu faço terapia até hoje para conseguir, né? Hoje é muito mais leve, mas quando ele era muito mais forte, eu tinha uma questão e percebo o quanto que a pornografia influenciava isso, porque eu tinha a minha tara, os meus fetiches eram com as mulheres que eu enxergava como mulheres, as mulheres para levar para a cama, que é a coisa da puta e da santa, né? E hoje que eu vejo que são mulheres livres, mulheres que estão mais livres sexualmente, que não são mais, que não ficam mais performando a mulher recatada e do lar, ou sim, que podem variar, mas que estão mais livres dessa castração sexual que o sistema traz para as mulheres. Mas eu sempre tive atração por mulheres com esse perfil de mulheres mais libertas. E ao mesmo tempo, eu vi essas mulheres como as mulheres putas, para falar o português bem claro, mas eu só me relacionava com mulheres que tinham o perfil, isso lá atrás, né? O perfil da mulher recatada e do lar pelo machismo, por medo do que os meus amigos iam achar, o que a minha família ia achar. Então eu namorava com essas mulheres, com esse perfil, mas o meu tesão era pelas mulheres com esse outro perfil mais liberto, mais livres. E aí eu ficava consumindo pornografia para satisfazer essa minha necessidade que eu não conseguia satisfazer dentro de casa. E aí o que eu percebia que a pornografia trazia para mim? Primeiro, falar o português bem claro, né? Da pornografia tradicional. Eu não conheço essa nova linha que existe, que dizem que são mulheres que estão dirigindo. Eu não vou falar dessa linha porque eu não conheço. Mas o PornTube lá, o RedTube, o XXX Videos, que eram os sites que eu consumia, cara, aquele conteúdo é a manifestação da mulher como um objeto, né? Porque a mulher, ela não tem vez, a mulher, ela não tem voz, é uma relação de mão única, não tem reciprocidade, porque ali a mulher, ela é 100% usada ao bel prazer do homem. Não quer saber o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta de fazer, porque objeto lá num plano mais subliminar e mais profundo, o objeto ele não tem vida. Então é por isso que eu falo quando eu falo que dá um pouco de polêmica, né, que eu falo que a pornografia ela alimenta a cultura do estupro por isso. Porque a gente fica lá vendo um conteúdo onde a mulher, cara, ela é uma mobília. É tipo uma boneca inflável que está ali
que só serve para ser usada. Ela não tem mais nada, ela é usada. Por isso que alimenta. E não quer dizer que o cara que vê pornografia vai estuprar, não. Mas a gente está alimentando o sistema. Sim, eu falo isso sem moralismo para os homens que estão assistindo, porque eu assisti por muito tempo, porque eu vejo que é uma droga. Né? Então, é mais para a gente refletir e aí, de repente, em algum momento, buscar terapias e ferramentas para começar a reduzir o consumo, em alguma hora parar, como foi o meu caso. Uma outra coisa que era muito forte, e aí casa muito, Anne, com o que você trouxe, dessa coisa de ficar muito na imaginação e no mental, eu, há uns 3 anos, eu fiz um texto, porque eu tive um insight que eu percebi que até ali estava com 39 anos, talvez tenha sido um pouco antes, talvez tenha sido há uns 5 anos, mas foi de 5 anos para cá. E aí eu fiz um texto quando eu percebi que todas as minhas relações, ou todas, ou quase todas, né? Eu vou falar todas, mas vai ter uma exceção ou outra que eu consegui me conectar emocionalmente, mas que a maioria, grande maioria das minhas relações, elas tinham sido relações íntimas, né? O sexo era mental, que eu estava lá transando com uma mulher, mas eu estava pensando na outra ou na pornografia, eu não estava presente, eu não estava conectado fisicamente, eu não estava conectado ali emocionalmente, porque eu estava pensando. Eu estava transando ali com uma mulher, mas pensando nas fantasias de coisas que eu via na pornografia, ou das mulheres que eu via na pornografia, ou na Playboy, ou nas revistas de mulher pelada. Então eu não conseguia desenvolver conexão emocional na hora da relação. E desenvolver conexão emocional numa relação sexual muda completamente a qualidade, mesmo que eventualmente seja uma rapidinha. Mesmo, não importa se você vai ficar 1 hora transando ou 5 minutos. Né? Assim, que vai variar essas coisas numa relação. Eu acredito que varia. Às vezes fica mais tempo, às vezes fica menos. Mas você está conectado sem estar pensando fora, é um outro rolê. E no meu caso também, ainda pela influência da pornografia e de ver as mulheres dessa forma, eu tinha muita dificuldade, que hoje ainda às vezes é uma coisa muito sutil, mas de sustentar a libido nas relações também por causa disso, porque eu estava lá enfeitiçado por um vídeo onde, né, tinha toda uma produção e, cara, aquela coisa do um visual geralmente surreal e irreal, que não acontece geralmente quando a gente está com uma companheira, com um companheiro. Então também foi me ajudando, sim, a ter mais conexão emocional, a ter mais presença e a conseguir estar de verdade, né? E aí sustentar a libido, e aí parar de pensar em outras mulheres, porque eu me sentia péssimo, na verdade. Obviamente que eu não falava isso para as mulheres que eu me relacionava, eu não falava, ó, eu estava pensando lá na mulher da Playboy, óbvio que eu não falava, porque eu tinha pânico de falar de qualquer coisa, né, que seja coisas íntimas, assim, de sentimentos, mas eu me sentia péssimo, porque eu falava, cara, a minha vida é uma mentira. Porque até na hora do sexo, eu tô fora, eu não tô presente. Então, graças a Deus que eu sofria. Porque foi esse sofrimento e esse incômodo que me levou a ir buscar a terapia. E quem está se identificado com o que eu estou falando, a gente tem que buscar terapias individuais, terapias em grupo, fazer retiro de espiritual, de meditação. É um processo, mas em algum momento, e eu já usei várias outras drogas, pesadas inclusive, e tô limpo sei lá, das drogas pesadas há 10 anos. Então rola parar. Geralmente não é de um minuto para o outro. Ah, percebi. Não, mas rola. Eu parei, né? E ainda para fechar minha fala, eu parei de ver vídeo adulto. Eu lembro do dia que foi em 2016, que foi uma epifania real, que eu vivi, cara, veio um dia de muitos insights com relação à pornografia, porque como eu falei, né? Alimenta a cultura do estupro, a objetificação, a sexualização do corpo feminino, a dificuldade de ter conexão emocional. E, cara, nesse dia me veio, caramba, eu tenho o sonho de ser pai de uma menina. Como? Só que assim, eu não fiquei me chicoteando, foi um presente mesmo, que eu acho que uma alma feminina, que talvez pode ser minha futura filha, que ela me trouxe, porque não foi com moralismo, mas nessa hora que eu falei, cara, eu tenho o sonho de ser pai de uma menina,
eu não posso compactuar e alimentar. E naquele momento eu parei de ter vontade. Por isso que eu falo que foi minha epifania. Porque eu não tive que ficar me controlando para ver, para não ver. Eu realmente parei de ter vontade, salvo esses 4 momentos pontuais que eu tive desses últimos 5 anos, que foram pontuais. Eu tive vontade, vi nessas 4 vezes, porque eu não quis me reprimir. Falei, não, eu quero viver para ver o que que eu vou como que eu vou me sentir depois. E aí percebi que eu me sentia sujo de estar vendo pornografia. Eu, né? Eu era assim. Eu me sentia culpado. E aí, enfim, a última vez que eu vi pornô deve fazer mais de 2 anos dentro dessas recaídas e não tive mais nenhuma vontade. Então, é para. Isso aí é pro. E uma última coisa, amiga, posso falar mais uma só? Porque, e aí em 2016, eu estava num grupo de homens e rolava, né? Como quase todo grupo de homens, acho que tem exceções, mas a maioria rola pornô e homens que eu gosto muito. Essa história eu contei várias vezes, mas eu vou contar porque ela me veio, eu vou resumir. Era um grupo pequeno, 8, 9 homens comigo, era eu e mais 8. Um cara ficava mandando pornô, sempre o mesmo cara todo dia. Pornografia, nudes de mulher, aquelas coisas bem tóxicas, do padrão tóxico. E aí os outros 7 homens ficavam dando risada, ficavam comentando os vídeos, aquela coisa, né, de querer, nossa, porque eu faria isso, e porque meu pau isso, meu pau assado, porque eu sou assim, eu sou o predador das mulheres, aquela coisa que geralmente os homens ficam querendo se provar homem falando de vantagens sexuais. O falocentrismo, né? Ai, não. Travou o Fábio. Ou eu travei? Não, não travei. Ah, não, Fabito, pode voltar aqui. Travou para vocês também, gente? Travou, né? Caiu. É. Aí, ó. Caiu. Deixa eu trazer de volta. Voltando com ele. Voltando. Vamos continuar essa fala que tá maravilhosa. Aê! Ei, nem vi, Caio, eu tava falando aqui, de repente eu Tô caí, falando mas, do grupo, né? Que a galera. O falocentrismo, né? Que fica, vai, meu, meu pau, tal. essa história foi muito linda, porque quando chegava esses vídeos, quando foi bem na hora que eu parei de ver. E aí chegava lá os vídeos no grupo, e quando chega um vídeo, seja qual for o vídeo, ele chega embaçado, né, em WhatsApp, a gente tem que clicar para fazer o download. E eu já não clicava, porque eu sabia que era pornô pela reação dos outros amigos. Então eu não clicava e ficava em silêncio. E começou a me incomodar. E aí, cara, ali eu pratiquei a comunicação não violenta, gente, mas foi assim um acerto da minha comunicação, um dos primeiros acertos, porque seria hipocrisia minha falar pro cara lá, porque você é um idiota, ficar falando. Porque eu já tinha feito tudo isso, até muito pouco tempo atrás. Então seria hipocrisia eu querer apontar o dedo para os meus amigos e xingar eles e criticar. Eu não fiz isso. Eu falei exatamente assim. A mensagem já faz 5 anos, eu não vou lembrar, mas foi exatamente assim. Falei, manos, eu tive esse insight, que eu tenho sonho de ser pai de uma menina, eu percebi que a pornografia, né, atrapalha, manifesta a mulher como objeto, tudo que eu falei, cultura do estupro, etc. E do meu caso, né, que era com a ejaculação precoce, que também alimentava muito, porque eu tinha muita tensão de performar as coisas que eu vi em vídeo, eu era master em ejaculação precoce, e eu falei para os manos, falei, ó, eu amo vocês, eu vou sair do grupo porque eu estou percebendo que para mim não é bom esse conteúdo, mas não falei nada que vocês são nada, só falei de mim, dos meus insights, das minhas questões, do meu sonho de ser pai de uma menina. Aí eu mandei essa mensagem e saí do grupo na hora, não esperei resposta de ninguém. E aí que foi muito lindo, porque na hora que eu saí do grupo, um dos caras que ficava dando risada e comentando os vídeos pornôs, ele me chamou no particular do WhatsApp e falou para mim, Fabito, eu tô triste com você. Aí eu falei, fulano, por que que você tá triste? Ele falou, tô triste porque você saiu do grupo.
Mas aí eu falei, por que que você tá triste? Ele falou, tô triste porque eu penso igual a você e não tive coragem de falar. E o mais lindo, ele falou pra mim, e ó, aí eu comecei a conversar com ele, ele falou, e não, depois que você mandou a mensagem e saiu, depois que eu saí do grupo, ficaram 8 homens. O cara que mandava e mais 7. Desses 7 que estavam dando risada até eu mandar essa mensagem, 4, mais da metade, responderam a minha mensagem dizendo que concordavam comigo e que eles também preferiam que não tivesse mais pornografia no grupo. Por que que eu estou contando isso? Porque às vezes nós homens a gente tem medo de se posicionar perante os amigos, porque acha que vai sofrer bullying, que vai ser excluído da turma, que o amigo vai chamar ele de viadinho, essas coisas aí que vêm da misoginia, da homofobia e da insegurança que todo mundo tem, os homens também têm, dessa fragilidade, né? E aí eu falei, caramba, então tem muito mais homem que pensa igual a mim, só que assim, parece que está todo mundo com medo de se posicionar. Então, isso que eu estou falando é um convite para os homens que estão ouvindo, para se fizer sentido, e idealmente dessa forma amorosa, né, essa forma gentil, trazer reflexão para os amigos. Eu não acho que tem que ser com violência, porque eu não acho que funciona, e eu acho que entre homens é uma hipocrisia, porque eu já consumi muita pornografia. Então, para mim, seria uma hipocrisia apontar o dedo e falar, né, seu imbecil, não sei o quê. Não, eu falei do meu sentimento. E foi lindo. E aí, assim, aí o grupo de WhatsApp acabou. Porque aí parou de ter pornografia e não tinha mais assunto. Cara, que fantástico. Eu acho essa história incrível e ela é muito motivadora porque às vezes as pessoas, a gente se pega às vezes em atitudes automatizadas, né? É o hábito. O hábito tem um vício, né? Então, se eu tenho o hábito de tomar café sempre depois que eu como, e se eu tenho o hábito do cigarro depois disso, né? Eu já almoço pensando no café, que daí do café eu já penso no cigarro. Eu já tenho uma programação mental neurológica para isso, né? Então, e o nosso comportamento também é viciado. Então, se eu estou num grupo e eu fico aplaudindo ali, e tem ainda tem a questão de se sentir pertencido à tribo, né? Porque você tem que ser pertencido. Aí de você não ser pertencido. Os homens têm muito disso, né? Do clã, da tribo. Uma vez eu vi uma história agora eu não lembro se ela era uma menina que depois se tornou que se tornou menina. Não lembro qual foi a caminhada, mas é dela relatar a violência que ela ouvia do grupo de meninas falando das meninas. E ela era uma menina, na verdade. Ela nasceu menina, num corpo menina, mas ela se sentia homem, né? Então ela começou a caminhar com os homens, né? Mas até ela se reconhecer como homem, ela ainda vivia com as meninas, né? E ela ouvia muita violência vindo dos homens, principalmente nessa cultura do estupro mesmo, da mulher objeto, né? E ela não conseguia, ele não conseguia compactuar com isso. Então, existe também essa fragilidade desse masculino, né? De não conseguir, às vezes, se impor, falar o que pensa para pertencer ao clã, para pertencer a uma tribo, né? E a questão da pornografia, ela é muito séria, porque para mim ela é uma pandemia muito silenciosa, ainda mais agora que a gente está vivendo uma pandemia real mesmo, onde está todo mundo isolado em casa, e a internet é uma ferramenta de uso coletivo, agora ainda mais, e os conteúdos estão aí disponíveis na internet, o que leva também à pedofilia, né? Gente, porque assim, você começa com um porn soft. Daqui a pouco já começa a ter um pornozinho um pouco mais puxado. Daqui a pouco esse pornô vira até uma zoofilia. Sei lá para onde vai parar, gente. Você vai indo, você vai testando, tendo gatilhos de prazer com isso. E ainda tem as historinhas, né? Então, às vezes ele fica tão viciado e adicto nas historinhas, né? Ele vai lá no supermercado e aí tá o cara empilhador de não sei do que vê a mulher gostosa, eles se pegam, vão lá pro quartinho e transam no quartinho. Aí o cara, ele fica tão viciado nas historinhas porn que ele acha que a mulher dele saindo com o shortinho ou saindo com a roupa assim, ou às vezes nem é a roupa, ela também vai lá transar com o cara, ela também vai transar com não sei quem. Então isso, gente, cria uma neurose, além do que, como muito bem o Fábio falou,
O homem não consegue se conectar com a mulher, se conectar com aquele corpo, se conectar com aquela pessoa naquele momento. O Tantra é um caminho, né, Fábio? Eu recomendo o Tantra como um caminho, assim, um caminho de reconexão, um caminho de amor e de consciência, né? O que que tu acha? Acho maravilhoso. Tantra, para quem tem essas questões, né? Tipo, Tantra é uma filosofia enorme, assim, mas falando especificamente eles trazem ferramentas práticas para a gente conseguir, né, com gerúndio, com tempo, com trabalho, com persistência, aí virando essas chaves. Desde, por exemplo, né, tem uma estatística que fala que 40% dos homens têm algum tipo de disfunção erétil. Então, o Tantra traz ferramentas relacionadas também à disfunção erétil, traz ferramentas para a gente estar mais presente nas relações, né, que são trabalhos com respiração. Eu acho é uma ferramenta matriarcal, né? O Tantra ele é matriarcal, é muito o feminino, né? Tipo, honrando sempre o feminino dentro, né? Porque para poder honrar o feminino fora de mim, que é honrar as mulheres, eu tenho que honrar o feminino que me habita, porque é o espelho, né? É o reflexo. Então, o Tantra para mim é um presente que, enfim, já está aí no mundo há muitos anos e tem muito trabalho de Tantra maravilhoso acontecendo e eu acho que os homens também têm que. Os homens, para mim, têm que se abrir para fazer alguma coisa, sabe? Eu, Porque, de novo, né? A mulherada está muito na linha de frente. eu O que que acho. foi, amiga? Pode E falar. não, e eu acho que também as mulheres como linha de frente, e aí entra o meu trabalho aqui também, elas estarem despertas e não aceitarem mulheres, não tolerarem esses comportamentos. Porque se você fica tolerando, se você fica num relacionamento onde o cara tá nesse lugar, assim, você primeiro, precisa comunicar que isso não é legal para você. Você não pode agir com atitude abusiva. Acho que o diálogo aqui, ó, isso não é bom para mim. Eu me sinto assim com esse seu comportamento. Eu não gosto quando você assiste pornô. Você não acha que a gente precisa conversar sobre isso? Abre, acho que você precisa de ajuda. Mesmo após você comunicar algo para ele de que isso te incomoda, que não é bom, e ele continuar, amiga, segue tua vida, segue teu rumo, sabe? Não fica passando pano numa situação abusiva. Homens também, da mesma forma. Agora, voltando à temática inicial da nossa live, né? Não adianta a gente ficar nutrindo relacionamentos abusivos. A gente conversa, a gente dialoga, a gente expõe aquilo que não é bom a partir da nossa perspectiva. E a gente também vai buscar ajuda. Né? Eu acho que é legal a gente também ir buscar ajuda. E outro trabalho que eu acho muito legal que o Fábio faz, e que falando em pornografia, que eu acho super importante, é círculos de partilha. Porque para mim pornografia é um vício. Então, assim como existem os núcleos de AA, de ENA, onde as pessoas precisam encontrar em pornografia, porque pornografia é isso também. Legal que o homem também possa se sentir acolhido, porque aqui a gente não está julgando, aqui é necessário a gente falar sobre isso para que a gente possa perceber que é uma pandemia, que é algo que precisa ser trabalhado como um vício mesmo, né? E que gera muito prejuízo, prejuízo para relacionamento, prejuízo para sua mente, para sua cabeça, para o seu sexo, enfim, para tudo. E o Fábio faz esse trabalho que eu acho muito legal, assim, que é abrir esse espaço para que a pessoa possa ao menos falar, para que ela possa ser ouvida também, que ela possa escutar. Eu acho que esse que é o maneiro agora, sabe? A gente se utilizar dessas ferramentas da internet para a gente criar esses núcleos de acolhimento, de escuta, de comunicação não violenta. Porque, cara, às vezes a gente não tem com quem conversar porque se sente julgado, porque é julgado pela família, próprio companheiro ou companheiro. E às vezes a gente sabe que tem um problema. Todo mundo tem noção que tem um problema. Todo mundo sabe que o que está fazendo é errado. Tem o grilinho do Pinóquio aqui dentro da gente, a consciência, que sempre fala pra gente que aquela atitude não é legal, que aquela atitude não é boa. A gente tem essa sabedoria dentro de nós. E aí? E aí que você precisa ir em busca desse teu desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento. Fábio, queria que você falasse um pouquinho desse teu trabalho, desses círculos, desses campos que tu abre aí para ter
essas curas por meio dessa comunicação não violenta e do acolhimento e tudo mais. Fala para nós aí como é que tá essas dinâmicas de trabalho. Obrigado, amiga. Eu estou fazendo trabalhos para homens toda terça-feira, né? Tem um círculo de homens que é comigo, com o Marcos Lina, que é um amigo terapeuta, e às vezes a gente chama outros terapeutas do Tantra, né? De vários trabalhos relacionados a autoconhecimento, à espiritualidade, para trabalhar questões relacionadas à parte emocional, à parte de vícios, de compulsões e de sexualidade, de pornografia, também de disfunção erétil. Então a gente tem chamado realmente profissionais do universo holístico, do universo do autoconhecimento. É um projeto novo esse, né? Eu vinha fazendo uns cursos que também tinham essa pegada, mas agora é esse projeto com continuidade, né? Com toda semana, quem quiser vem. Aí todo dia de manhã a gente tem um encontro para quem quiser fazer uma prática de yoga ou uma prática meditativa, para trabalhar em todos os campos, né? Então, e uma vez por mês faço um trabalho de homens e mulheres juntos também, que é igual aquele que você veio. É tudo online, né, por causa da pandemia. Então, quem quiser mais informações, gente, manda um direct para mim depois no meu Instagram, que é o masculinidade.saudável, que aí eu mando como que funciona para fazer parte, para vir conhecer, né, e ver se gosta, porque na minha vida realmente eu estou há 12 anos na espiritualidade, estudando, fazendo cursos, formações holísticas, e esses encontros em grupo, para mim, é muito potente e vai realmente ajudando a virar as chaves para a gente se conectar de novo, assim, com aquilo que faz sentido, né? Porque aquilo que faz sentido está relacionado com a gente conseguir sentir as coisas, né? Para conseguir ter um relacionamento onde eu estou conectado com a pessoa, onde eu estou entregue, onde eu consigo abrir meu coração, onde eu consigo sair um pouco do cabeção e vir para cá, né? Então é realmente um trabalho completo que abrange aí as diversas possibilidades e questões, né? Eu tô assim, já fiz muito trabalho com homem, eu conheço bem esse universo dos homens. Para os manos que estão ouvindo, e se alguma mulher quiser vir no trabalho em grupo também, conhecer esse trabalho com homens e mulheres, me manda direct, porque é muito maravilhoso. Eu estou vivendo o meu Dharma, né? Como você também, né, amiga? Meu propósito de alma. Então, eu amo muito o que eu faço. Vou fazer isso que eu estou fazendo, gente, até morrer. Tomara que eu morra lá na frente só. Estou com 42 anos e quero passar dos 100, mas eu larguei as drogas, eu deixei de tomar remédio e larguei as disfunções eréteis que eu tinha e vários outros etc, fazendo o que eu estou fazendo hoje com os homens. Então fica o convite aí para quem quiser, vem conhecer que está muito lindo. Eu adoro o trabalho do Fábio. Eu admiro muito o trabalho do Fábio, porque ele traz essa verdade, essa comunicação que encoraja, principalmente vindo de um homem, né? Porque a gente vê as mulheres falando facilmente sobre o que elas sentem, sobre o que elas viveram. As falas motivacionais femininas acontecem a todo momento. Mas ver um homem se colocando num estado de vulnerabilidade, como o Fábio se coloca, ele fala das drogas, do vício, de todo o seu aspecto sombrio, é um trabalho que encoraja um outro homem a olhar e falar: caraca, esse homem é parecido comigo, então tá tudo bem falar? Não, então tá tudo bem eu sentir isso, não, tá tudo bem eu também expressar. Então eu acho lindo esse trabalho, porque ele é simples, mas ao mesmo tempo profundo e ao mesmo tempo muito transformador, porque para nós também mulheres, é muito transformador e curativo a gente ouvir um homem com tanta verdade, com tanta vulnerabilidade e com tanta leveza falar de assuntos tão complexos e tão tabus. Imagina então para um outro homem ver esse homem aqui de coração aberto e falar de tantos assuntos que eles não têm nem coragem de falar para o melhor amigo, nem muito menos para ele na frente do espelho. Então, eu acho lindo isso, porque o Fábio ele traz toda essa verdade e dá o espaço para que essa verdade aconteça. E eu sinto, Fábio, que a cura está muito nesse lugar, sabe? Da gente voltar para o natural. Né? Às vezes a gente acha que a cura é a gente tomar um monte de medicamento. Não estou falando mal da medicina. Claro que existem medicamentos que são muito importantes e essenciais, mas a gente não pode esquecer que, de fato, nós somos lixo
que bebe água, que do fruto, né? De, por exemplo, respirar, né? Você faz nas suas vivências uma prática de respiração que parece que eu fiz a primeira vez contigo aquela prática da respiração, que eu achei que eu tinha entrado num transe de ayahuasca e foi só oxigênio, simplesmente oxigênio. Gente, eu tô travando? Ih, eu tô travando. Você Não, tá para me mim ouvindo bem? voltou. Deu uma travadinha, mas voltou, amiga. Tô. A Tá gente dando voltasse, umas travadinhas, mas voltou. tá conseguindo pegar? Ora, que pena. Mas, Fábio, então, terça-feira tem encontro com você. Quem quiser se conectar contigo, com a tua medicina, só te chamar em box. É isso, só manda direct, que aí eu mando as informações, como que se inscreve. Manos, venham experimentar, não dói, é libertação, na verdade. E venham conhecer. Quem quiser aí se conectar, manda direct e vem que é difícil não gostar, viu, gente? É difícil, então chega junto e vem experimentar. Arro! Ai, Fabito, gratidão por essa live maravilhosa. Eu que Gratidão, agradeço gratidão por você demais. estar aí nessa linha de frente fazendo esse trabalho tão rico. Te amo, te honro. Olha, muito sucesso e conta comigo aqui porque tu precisar. Gratidão a você, saudade de você. Tomara que a gente se veja em breve. Vamos fazer mais lives, maravilhoso. Amei estar aqui. Te mando as minhas melhores energias e vibrações para você, para o teu trabalho e seguimos aí nessa jornada de trazer consciência para todo mundo, para a gente manifestar um mundo mais amoroso. Amiga, beijo para todo mundo que assistiu e tamo junto. Tamo junto! Beijo, gente! Gratidão! Beijo, gente.